Quando você colocou toda essa tecnologia aí no agro, o que começou a acontecer com os profissionais que estavam ocupados cuidando de todas essas funções? Começaram a falar de produção. E gerou-se muito mais dinheiro. O PIB do agro, no mundo, cresceu muito em 20 anos. Mas a área plantada diminuiu. Ela não aumentou. Se você pega no mundo, a área plantada diminuiu e o PIB do agro cresceu. O que era inimaginável há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Você precisava de mais terra para alimentar mais pessoas. Agora não. Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta com o Painelcast, o podcast da IARP. Eu sou o Bruno, estamos com a nossa amiga Fabiola. Oiê. E hoje o nosso entrevistado é o Rafael Cardoso, que vamos estar conversando sobre a inteligência artificial e se vamos conseguir manter ou não os nossos empregos. Rafael, seja muito bem-vindo. Se você quiser se apresentar, fica à vontade, por favor. Oi, Bruno e Fabiola, boa noite, tudo bem? Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui falando para vocês. Eu posso tranquilizar que sim, vocês vão manter o emprego de vocês, sim. Ufa, que bom. Obrigada. A vantagem é que o meu emprego foi criado, né? Depois desse novos empregos. Exato. A vantagem é que seu emprego estão cada vez mais precisando de pessoas como você. E pessoas como vocês estão se tornando pessoas como nós, né? Então, assim, cada vez mais pessoas de áreas funcionais têm estudado essas tecnologias e aprendido sobre deep learning, machine learning, análise de dados, inteligência artificial de uma forma geral, porque o conhecimento específico do negócio, da área, né, somado ao conhecimento de computação, tem sido muito desejado também. Tem uma dúvida, qual que é a diferença entre o que realmente é inteligência artificial e o que é uma mera análise de dados e você tirar o resultado disso? Porque tem muita gente que fala, estou usando inteligência artificial, mas não, você está usando uma coisa que já existe, que é simplesmente analisar a data da sua empresa e tomar decisões ou deixar o computador te trazer inputs dessa análise. Qual seria a diferença? É assim, ó, quando você fala vamos falar de dados, né, especialmente aqui, que foi o exemplo que você citou. Analytics, né, cruzamento de dados, não é inteligência artificial. Né? Então, quando você fala de cruzar dados, né, você tira os dados de sistemas transacionais, por exemplo, leva para um Data Lake, leva para um BI, cria painéis, cria dashboards, cria previsões baseados em heurística e estatística, isso não é inteligência artificial, né? Isso é análise de dados. É claro que é extremamente importante isso. Existem aí uma série de mecanismos, né, de análise de dados, é muito adotado por empresas, faz parte do processo de decisão, apoia os processos de decisão dos negócios, apoia as decisões das empresas, dos executivos, exerce um papel muito importante no mundo corporativo, nos negócios, agro, indústria, civil, mas não é IA. Quando você começa a falar de IA, pensando em informação, pensando em dados, o que você tem é o que a gente chama de machine learning e deep learning, né? E aí você consegue criar cenários preditivos, tá? Então, assim, ó, você começa a analisar lá centenas, dezenas, milhares de parâmetros e começa a construir e testar hipóteses. Isso é inteligência artificial, é o machine learning e o deep learning, né? Então você tem uma diferença abissal aí entre o analytics tradicional e o deep learning e machine learning, onde são criadas e testadas hipóteses com um número muito grande de parâmetros. A gente fez um projeto para uma empresa de transporte urbano, né, um dos maiores grupos do Brasil, em que a gente faz a previsão de demanda de trechos de viagens. Então, eles têm lá uma linha, sei lá, Vitória, Belo Horizonte, aí eles têm um trecho que é Belo Horizonte, Juiz de Fora, por exemplo, e eles querem prever a demanda de passageiros nesse trecho dessa linha durante um feriado, ou um fim de semana, ou para a próxima semana. Então, são analisados uma série de parâmetros, né,
parâmetros que envolvem sazonalidade, como, por exemplo, um feriado, um dia normal, quem que é o perfil das pessoas que viajam, quando que esse perfil colide, né? Clima, condição de tempo, o período do mês, eventos financeiros que podem ter acontecendo, sei lá, com o cenário econômico e macroeconômico do Brasil. Então, você cruza tudo isso e cria uma previsão de demanda. Isso não é analytics, né? Isso é machine learning, certo? Então, assim, tem uma diferença entre criar cenários com machine learning, em que você analisa uma série de parâmetros ali e cria e testa hipóteses. Então, você cria uma hipótese e apresenta aquela hipótese que é mais provável, a partir de testes mesmo. E o que é heurístico e estatístico, né? Então, você vai usar, por exemplo, estatística moda, né? Usar uma série de fatores estatísticos e heurísticos para criar uma previsão, mas essa previsão é mais linear, ela trabalha com menos parâmetros, né? Então, quando você fala assim, por exemplo, eu tenho nos últimos 5 anos, as minhas viagens de ônibus do Natal aumentaram 5% em média, né? Então, você começa a projetar isso ao longo do tempo e cria uma estatística, que é bem provável que aconteça, né? A gente sabe que ela dificilmente se trai. Mas quando você fala de um refinamento maior, uma estatística, por exemplo, para um trecho que você não opera, né? Para analisar a sazonalidade, para criar uma linha nova, né? Ou para analisar, por exemplo, tudo aquilo que trai a estatística, aí você tem o Deep Learning e o Machine Learning. Muito bom. Eu tô meio perdida. Eu não entendo absolutamente nada, estou aprendendo hoje. Eu farei total o papel de burra, apesar que eu tenho feito bastante episódio ultimamente. Meu Deus do céu! Mas imagina que você tem a estatística tradicional. A estatística tradicional, você vai simplesmente observar um passado e projetar aquilo que aconteceu no passado no futuro, concorda? Então, assim, se você vem crescendo, construção civil, cresce X% ano a ano, né? Você sabe ali de 5 ou 10 fatores que afetam o INCC, que é um índice, por exemplo, que mede a inflação, né, da construção civil, correto? Então, você cria lá, né, os mecanismos de construção, os órgãos de construção, cria uma projeção do INCC para o ano, certo? Uhum. Então, essa é a estatística tradicional. Tá. Quando você trabalha com mais parâmetros, se você colocar mais parâmetros, você pode criar hipóteses para outros cenários, testar essas hipóteses e dizer qual dessas hipóteses é mais válida. E não simplesmente fazer uma estatística baseada no passado que você observou. Sim. Então, não, até a parte da estatística... Ai, desculpa. Até a parte da estatística tava ok para mim, mas assim, começa a lidar... Hoje, a inteligência artificial, ela tá lidando com coisas que para mim passa da estatística. Eu entendo que por trás de tudo isso é estatística, mas, gente, o pessoal tá pedindo textos, o pessoal tá fazendo viagens, pedindo pra inteligência artificial fazer um roteiro, e eu, tipo, fico meio... Chega a substituir médico, às vezes, né? Tem inteligência artificial que você põe o quadro clínico, põe a anamnese e ele acha, às vezes, com mais precisão qual é o problema do que os médicos que o paciente tem visitado. Não estamos discutindo medicina, então vamos voltar para a engenharia, senão vamos dar problema. É um exemplo bacana, porque assim, a IA consegue trabalhar com muito mais parâmetros do que o cérebro humano. Então, enquanto o médico tem um conhecimento ali, quer dizer, de tudo que ele absorveu ao longo da vida e do que ele está observando no consultório, a IA pode somar isso, por exemplo, no seu exemplo, aí, também nós estamos falando de medicina, mas só para exemplificar, ela pode somar outros diagnósticos, ou estatísticas, por exemplo, de prescrição de uma área específica e criar uma hipótese daquilo que é mais provável. Porque quando você faz ali, né, uma análise, uma anamnese, você pode ter 2 ou 3 probabilidades e começa a fazer por eliminação isso, concorda? Então, pode ser, sei lá, gripe ou dengue, né? Se o médico se a IA tem informações, por exemplo, daquilo que está sendo prescrito, né, e de outros diagnósticos de outros médicos, ela pode criar uma hipótese mais provável, né, para esse diagnóstico do que o médico com o conhecimento dele que ele tem ali. E ela faz isso com uma latência muito baixa. Ela leva muito poucos segundos ou milissegundos para consultar, para fazer a curadoria de um volume muito grande de informações, né, usando linguagem natural para consumir aquelas informações e aí devolver uma informação que de repente é mais relevante, né? Isso. Então, assim, quando você fala de IA,
A IA que tem ganhado muito espaço no mercado hoje e que a gente tem percebido muito, foi que a Fabíola deu um exemplo, é a IA generativa, né? É isso, é a IA generativa. Ela vai criar alguma coisa, ela vai criar um texto, ela vai criar uma imagem, né? Então, ela, por exemplo, ela pode analisar o seu perfil enquanto viajante, nesse exemplo que você deu, conhecer alguns destinos e saber, por exemplo, qual destino tem mais fit com o seu orçamento ou com o seu perfil e sugerir para você um destino de viagem, né? E aí ela pode aprender com isso também. Se você fala, não gostei disso, ela vai aprender com isso também e vai considerar isso nas próximas indicações que aquele modelo, né? Esse modelo vai fazer para o próximo usuário, né? Então, isso é o que a gente chama de inteligência artificial generativa. Essa é a que tem mais revolucionado a área de engenharia e arquitetura, por exemplo. Tá? É claro que você consegue fazer muito learning, mas o generativo é bem bacana. Porque imagina o seguinte, você pode criar... Se bem que a engenharia fala muito de simulações, né? Então você pode fazer uma série de simulações, você pode, por exemplo, em concreto, o que as pessoas já fazem em concreto. Você tem uma série de variáveis ali do concreto que envolve traço e tal, né? E você tem um ambiente que vai afetar a produção daquele concreto. Se você está usando IA, por exemplo, para fazer o monitoramento de todos esses fatores, as concreteiras geralmente têm lá bastante tecnologia embarcada hoje, elas podem gerar uma série de dados de telemetria, cruzar com dados do ambiente, cruzar com, por exemplo, os dados do transporte, de para onde aquele concreto vai ser transportado, e ela pode prever, por exemplo, um risco do traço daquele concreto quando ele chegar na obra. Então, isso é machine learning, né? Então, estou analisando uma série de parâmetros, estou dizendo, se todos esses parâmetros acontecerem, né? Se tudo isso que é previsto acontecer, a chance desse traço XPTO, quando esse concreto chegar para ser aplicado na obra, é de 90%, ou de 92%, ou de 95%. Então, pode ser que você fale, não, beleza, então vamos deixar para concretar amanhã para reduzir esse risco, por exemplo. Certo? Então, tudo isso... Mas aí a própria inteligência faria essas sugestões para você, qual seria a correção adequada, e aí apresentaria essas porcentagens, o que seria melhor e o porquê. Exato. Ou sugerir, por exemplo, o melhor dia para você fazer aquilo, né? Baseado em parâmetros daquilo que ela está analisando, né? Então, isso é uma coisa que certamente vai afetar muito o dia a dia da engenharia, por exemplo, tá? Quando você fala de arquitetura, já é muito usado a IA generativa, né, para você criar objetos, gerar objetos. Então já tem alguns modelos que fazem isso, né, quando você fala de IA generativa. Existe o DALL-E, por exemplo, da GenAI, que você pede para ele criar uma imagem, ele cria. Né? Já usaram isso, né? Ele é até um ADD-ON lá do ChatGPT. Né? Existem modelos desses para arquitetura, né, em que você vai, através de linguagem natural, passando informações para o modelo, e ele te devolve a construção visual daquilo que você passou por linguagem natural. Né? E por que você acha... E por que você acha que a gente não vai ser substituído? Porque ele já está entregando, às vezes, o design de interiores. Pelo que a gente estava conversando aqui, eu entendi que ele conseguiria entregar a linguagem visual, que seria mais baseada ao design. E por que isso não substituiria um profissional? Hoje alguém quer fazer o quarto, vai lá, joga na IA, quero isso, quero isso, quero isso. E às vezes ele monta um projeto do quarto e a pessoa simplesmente não vai querer contratar um engenheiro, arquiteto, design para fazer aquela situação. Então, pode sim ser que tenha algum tipo de substituição. Eu vou falar de uma coisa histórica agora. Quando você fala de IA, é o que a gente chama de hiperautomação. Depois eu vou explicar o conceito de automação e hiperautomação. A IA, na verdade, talvez seja o primeiro modelo que a gente considere como hiperautomação. Tá? O que é automação? Automação é o uso de tecnologia para realizar tarefa repetitiva, né, baseada em regra que antes era feita por um ser humano. E a gente vê automação desde a Revolução Industrial, êxodo rural, né, o início da digitalização, o advento dos microcomputadores, depois a computação pessoal, depois o smartphone, redes sociais.
Então, a gente viu várias ondas de automação. Tá? Hiperautomação é a combinação de várias dessas tecnologias avançadas, incluindo IA, inteligência artificial, RPA, que são robôs que são programados para fazer atividades repetitivas, machine learning e outras tecnologias. Isso que a gente chama de hiperautomação. A automação, ela substitui trabalhos cíclicos, manuais, né? Que não dependem muito de inteligência, certo? A hiperautomação, ela passa a substituir trabalhos que dependem de inteligência. Que tipo de inteligência estou dizendo? Decisões, por exemplo, né? A automação não decide muito. Ela tem regras, ela segue regra, né? A hiperautomação, ela decide. Ela tem diretrizes. E a partir das diretrizes, ela pode tomar decisões. Quando a gente pensa em automação no mundo, vamos olhar historicamente. Revolução Industrial, êxodo rural e o início do processo da digitalização, a popularização da tecnologia do microcomputador em si, tá? No curto prazo, a gente observou que uma série de mercados, no curto prazo, tiveram desocupação, tá? No médio prazo, no médio e longo prazo, isso se arranja, isso se rearranja. Então, historicamente, a população mundial nunca esteve tão ocupada quanto está hoje. Se você analisar o índice de ocupação da população mundial, mesmo com todos os ciclos de automação que a gente viveu e ciclos de hiperautomação que a gente está vivendo agora, a população sempre esteve mais ocupada. Tá? Então, imagina o seguinte, o papel das pessoas mudou. Quando você falava lá do Fordismo, né, nos anos 10, 20, você tinha o processo de montagem, a gente está falando só da indústria automobilística, tá? Eu estou falando de indústria, de uma forma geral. Então, a indústria era bem artesanal, e aí com o Fordismo foi criado o conceito de linha de produção, né, enfim, né? Depois tem modelos mais recentes, Lean, Toyota e tal. É claro que a automação, naquele momento, poderia substituir pessoas. Mas o que aconteceu com o valor do carro? O preço do carro caiu. Então, a quantidade de automóveis que tinha no mundo, ela cresceu exponencialmente. E, na verdade, o número de pessoas ocupadas na indústria automobilística só cresceu. Ele não diminuiu. O número de pessoas ocupadas na indústria, de uma forma geral, desde então, só cresceu e não diminuiu. Porque se você tem processos automáticos e, às vezes, até autônomos, você tende a popularizar o uso e consumo desses bens que são gerados. E com serviços não é diferente. Vamos pensar no arquiteto. Quantas pessoas, eu não tenho essa estatística, tá? Mas eu imagino que seja baixa, chamam um arquiteto para fazer a sua casa, para fazer a decoração dos seus ambientes hoje? Sei lá, 5% da população brasileira, 10%, talvez menos, né? A quantidade certinho eu não sei. Exato, mas vamos chutar aqui, sei lá. A gente vai imaginar que é um percentual bem pequeno da população que acessa e contrata esse serviço hoje, correto? Correto. Então, imagina que você tem um escritório lá de arquitetura, de decoração, que tem 10 pessoas. E aí, o dono desse escritório vai conseguir produzir a mesma quantidade de artefatos, de projetos, com 2, 3 pessoas usando hiperautomação. Ele, consequentemente, né, cria-se uma nova oportunidade para que um percentual maior da população acesse esses serviços. Ele está falando da popularização, sem que necessariamente afete a margem desse profissional lá no início. E talvez eles consigam reproduzir uma experiência muito mais agradável para o usuário, porque vai ser mais rápido, porque talvez tenha um entendimento da necessidade daquele usuário, considerando mais parâmetros. Então, talvez quando você apresenta aquele projeto para o usuário, usando IA, em que você considerou mais parâmetros, que talvez humanamente você não conseguisse considerar para colocar tudo aquilo no seu projeto, ele tem uma experiência melhor, ele se veja dentro daquele ambiente com uma facilidade maior. Isso talvez vá e volte menos, né? Porque quando eu contrato um projeto de arquitetura, eu recebo ali elementos em que eu não gostaria de ver naquele projeto, eu devolvo para o escritório, ele vai fazer, né, uma mudança lá,
baseado naquilo que eu especifiquei, e esses elementos voltam de novo. Porque eu, enquanto usuário de um produto de engenharia, de arquitetura, não tenho maturidade de requisitos para fazer boas especificações. Agora, um modelo de linguagem natural, que usa Deep Learning, Machine Learning, né, ferramentas de inteligência artificial, pode, com menos informações minhas, e com mais cruzamento de dados, com mais análise de parâmetros, entender mais aquilo que eu espero, né? E aí esse projeto vai ser um pouco mais rápido, consequentemente ele custa menos, pode ser vendido por um preço mais atrativo e você passa a abranger uma faixa um pouco maior da população. Eu não estou prevendo o futuro, tá? Estou repetindo coisas que aconteceram no passado quando você fala de automação. Você fala da popularização de acesso a alguns serviços também, né? Então, assim, com a industrialização, com a revolução industrial, uma série de pessoas começou a ter geladeira em casa, máquina de lavar, televisor, automóvel, né? E isso tem se popularizado. Cada vez mais, como essas tecnologias vão envelhecendo, esses produtos tendem a ficar mais baratos, né? Então, assim, o share desses produtos aumenta. Então, quando você olha para um mercado que tem um volume de crescimento X ao ano, mas você vê a possibilidade de popularizar o acesso a esse mercado, e ele abrange, sei lá, 5, 10, 15% do potencial que ele poderia abranger, é bem provável que a gente tenha, no médio e longo prazo, aumento da desocupação de profissionais desse mercado. O que acontece é que no curto prazo, a gente percebe isso. Imagina que, sei lá, existem 10 ou 15 ferramentas de inteligência artificial que hoje, eu vou até citar o nome delas aqui, já são bem comercializadas para profissionais de engenharia e arquitetura. Então, a gente entende que talvez no próximo ano, 2 anos, se essas ferramentas se tornarem, né, se forem aderidas em massa por esse mercado, esses profissionais vão reduzir a quantidade de pessoas que trabalham com ele. E talvez a gente observe uma movimentação de desocupação dessas funções que vão ser sobrepostas ou reduzidas com o uso dessas ferramentas. Mas isso no médio e longo prazo tende a se rearranjar, né? Primeiro, pensa assim, você tem redes que são treinadas. Quem treina essas redes? Quem faz a curadoria de informações para essas redes? Né? Quem define os melhores parâmetros para essas redes? Não é uma IA ainda, é uma pessoa. Então, você precisa também de pessoas que entendam daquele negócio para fazer a automação e hiperautomação daquele negócio. Então, você passa a criar novas atividades e novas funções que exigem um conhecimento específico da área. E depois você volta a ter ocupação. O que a gente percebe é uma reciclagem do conhecimento, é um acréscimo de conhecer coisas novas. Pode ser que no futuro todos vocês programem Python, né? Entendam de dados. Isso é uma realidade para alguns mercados já. Então, assim, por exemplo, quando você fala de acadêmicos hoje, né, pessoas que fazem pesquisa, eles usam muitas ferramentas do que a gente chama de projeto à parte de dados. Então, quando eu falo com eles coisas sobre análise de dados, até bem refinadas, eles entendem todos esses termos. 2 dos nossos cientistas de inteligência artificial aqui, eles não são formados em ciência da computação. Um é físico e o outro é matemático. Né? E eles entendem muito de construção de modelos, do projeto à parte de dados, de alguns modelos de inteligência artificial, de Python, porque eles são necessários para isso. Eles entendem muito mais de estatística, de parâmetros, de probabilidade, do que o cientista da computação, do que o analista de sistemas. Então, a curva de aprendizado deles para se tornarem um cientista de inteligência artificial é menor do que de um cientista da computação, do que de um analista de sistemas. E eu estou falando o que de fato tá? Você pode ver que nesse mercado ele é ocupado por engenheiros, ele é ocupado por químicos, por físicos, por matemáticos. E quando você fala de automação e hiperautomação para a saúde, também de profissionais da saúde, eu acho que engenharia não tende a ser diferente, né? É interessante a questão que eu estava aqui, enquanto você falava, eu estava pensando aqui na questão do projeto. Hoje, quando a gente pede para a IA fazer
algum item, alguma coisa, o que eu tenho visto, o que tem saído, apesar das informações que você passa, sempre tem um traço parecido nos projetos. Então, eu coloco como se fosse uma assinatura de IA, que você consegue ver. Até quando o pessoal coloca, vamos fazer os brasileiros de cada estado, você sempre vê o mesmo traço, às vezes as mesmas feições no rosto, muda o cabelo. Tipo isso, estou usando exemplo básico. Sim. Na questão da IA, desenvolvendo projetos arquitetônicos, eu acredito assim que perde o traço também do arquiteto, porque muitas vezes as pessoas contratam um arquiteto, alguma coisa, pela aquela assinatura que sempre tem em um projeto. Em um projeto dele. Então, esses arquitetos talvez, não sei se a IA conseguiria reproduzir esses traços. Sim, através do machine learning ela vai meio que somatizar, absorver aquela técnica que aquele arquiteto usa e provavelmente entregar projetos mais similares à assinatura daquele arquiteto. Por isso que eu já vi uma pessoa falando, eu embuti todos os meus livros e pedi para a IA me dar 3 capítulos sobre um tema tal. E ele falou, depois que eu li, eu não sabia se fui eu que escrevi aquilo ou não, de tão parecido com a técnica da pessoa. Você falou isso no podcast que a gente fez. Também? Tô repetitivo. Você tá repetitivo, hein? Tá parecendo eu. Mas eu achei bastante... Que você falou, tem até uma questão técnica que envolve a IA. Pode concluir que eu te falar, porque a sua observação está perfeita, tá? Isso é realmente um traço da IA. Viu? Não, sim, que consegue sim. Tem até aplicativos hoje que os professores usam para saber se o trabalho entregue é autêntico ou é IA. Mas essa questão do traço do arquiteto, eu tava achando que era o que ia ter de diferencial, sabe? Mas ela também consegue trazer esse traço sem mostrar tanto da IA. Eu acho assim, que a gente falou, né? Você vai potencializar a atividade do arquiteto, porque em algum momento ele vai ter o lado criativo, né? E depois ele tem um lado executivo. A IA, nesse momento, ela não tende a ser criativa. Ela vai apoiar no lado executivo. E ela também pode apoiar através do entendimento das necessidades do usuário, né? Ela pode analisar com mais parâmetros e traduzir essas necessidades para o arquiteto. Então, acho que ela tem algumas funções aí que são importantes. Mas quando você fala das atividades executivas e não criativas, ela está mais perto de substituir do que as atividades criativas, né? Então, por exemplo, a IA, ela entraria, estou supondo aqui, já a IA entrando no meu meio de trabalho, ela entraria para um projeto inicial e depois o arquiteto, o engenheiro, faria o refinamento, tipo, final do projeto. Eu acho que o processo criativo é o mais desejado. Quando você contrata um arquiteto, você contrata muitas vezes pelo que você reconhece de positivo, ou do que você gosta nos traços dos projetos dele. Você enxerga a identidade daquilo que ele cria, né? Então você olha, muitas vezes você como um leigo nem sabe do que exatamente você gosta, mas você gosta de tudo, ou quase tudo, ou de muito do que aquele arquiteto produziu. Então quando você contrata aquele arquiteto, você espera um pouco dessa similaridade no projeto que ele vai te entregar. Então, o processo criativo, eu acho que no curto prazo é bem difícil que ele seja substituído por uma IA. Mas a execução pós-criação, sim. Porque depois você vai ter que criar todos aqueles objetos que você imaginou, você vai ter que renderizar, você vai ter que produzir aquilo e entregar um projeto mesmo, 2D, 3D. Né? E aí, com a IA generativa, você pode facilitar o processo de produção desse projeto. Mas o lado criativo, eu acho que dificilmente vai ser substituído, especialmente no horizonte em que a gente enxerga, que é o horizonte de curto e médio prazo. Né? Agora, por exemplo, no entendimento do perfil do usuário, eu acho que hoje ela já tem um papel muito importante. Porque eu, enquanto já contratei projetos de arquitetura, eu percebi um pouco esse gap, né? Eu não sei especificar, né? Então, por não saber especificar, o arquiteto muitas vezes não entendeu aquilo que eu queria, porque eu não sei especificar. Se ele usasse uma IA, né, para entender aquilo que eu quero, as minhas necessidades, talvez essa IA pudesse, usando mais parâmetros, cruzamento de dados, similaridade, né, de outros modelos que ela consuma, ela pode
levar uma especificação um pouco mais rica para que aquele projeto tenha mais os traços que eu quero enxergar, ou as características que eu espero que ele tenha, mesmo tendo dificuldade de apresentar os meus requisitos. Então, acho que a IA, na concepção de projetos, enquanto você tem uma interface com o usuário, ela tem um papel importante de ajudar a criar e traduzir requisitos. E depois do processo criativo, ela tem um papel de construir aquilo que foi criado, né? Porque quando você entrega um projeto, você tem um projeto 2D, um projeto 3D, projeto luminotécnico, você tem um projeto elétrico, hidráulico, e isso, através de IA generativa, você pode facilitar muito a construção disso, né? Uhum. Então, aí eu entendo assim, pelo processo de machine learning, o aprendizado da IA, aí é que mora o grande problema, né? Se ela for única no mundo, por exemplo, uma que seja extraordinária nessa área de arquitetura, ela vai começar a absorver toda essa anamnésia de cada cliente, o que cada um quer, e o que o arquiteto entregou em processo criativo. Uhum. E ela vai começar a conseguir filtrar, ó, isso aqui sempre foi positivo, isso aqui não foi tanto, e aí em questão de alguns anos, ela já... Não mais do mesmo, mas ela já vai ter um processo assertivo de entregar o projeto pronto, porque ela já viu para as características daquela pessoa, o que ela pediu, o que veio, o que ela pediu para trocar, e já começar a devolver um projeto quase que perfeito. Né? Isso é uma situação hipotética, tá, Celso? Quando você fala de IA hoje, a gente geralmente classifica a IA em 3 vertentes. A gente tem o que a gente chama de IA estreita, que faz uma tarefa específica, tipo reconhecimento de voz, reconhecimento de imagens e tal. Aí você tem a IA geral, que é essa que a gente está vivendo agora, né, que realiza tarefas intelectuais que um ser humano pode realizar. E você tem a IA super inteligente. Isso é um nível hipotético, onde a IA supera a inteligência humana. O que você citou é um nível hipotético que estaria dentro do campo de IA super inteligente. Eu só vi isso no Exterminador do Futuro. Assim, na prática... Então temos tempo ainda. Assim, é uma coisa hipotética. E aí existem também alguns... por exemplo, o Elon Musk mesmo é um crítico muito grande de IA para que a gente crie barreiras para IA, para que a gente crie um senso para que a gente possa criar e produzir. Porque de que adianta você falar de superar a inteligência humana? É benéfico para quem? Não é benéfico para ninguém. A gente está criando a Matrix para a gente, né? E assim, você vai criar... Aí sim você está falando de talvez criar desocupação, substituição, que não tem benefício nenhum para a sociedade que a gente vive, né? Então, assim, existem uma série de empresários, super empresários, mega empresários aí, que discutem muito, tipo, até onde a gente deve evoluir, até onde deve ir, até onde é saudável ir, até onde você tem que criar realmente uma barreira de construção dessas tecnologias, do que tem que ser evoluído, né? Então, assim, a IA super inteligente, ela existe só no nível hipotético, tá? Em que ela supera a inteligência humana. É claro que a IA geral já é capaz de fazer curadoria. Então, parte disso que você falou aí é curadoria. De repente, ela pode olhar aí os traços de vários arquitetos e começar a entender esses traços a partir de uma série de parâmetros matemáticos, né? Enfim, e de produção visual, começar a entender a minha necessidade e pode ser que ela sugira que o arquiteto A ou B tem mais fit com aquilo que eu quero. Mas ela vai fazer isso através de curadoria, né? Correto? Então, por isso que eu acho, se for, esse é o meu medo também, se uma IA tiver acesso a todas essas informações, fica muito mais fácil ela fazer essa curadoria, porque é um acesso a um banco de dados gigantescos, vendo os acertos e os erros. E aí é o que você falou, não acho nem que seja super inteligente, mas sim ela tem uma capacidade de filtrar melhor essas informações e apresentar informações assertivas. Não que ela esteja criando algo novo, mas pegando a criação de diferentes arquitetos e colocando tudo isso junto num projeto só. Então, mas aí pensando o que você falou, o arquiteto acaba perdendo o traço dele, porque o traço dele é espalhado para todo mundo, então ele não tem mais tipo assim, o nome dele, igual, vamos ver as obras do Oscar Niemeyer. Todo mundo consegue entender o traço do Oscar Niemeyer. Hoje, com a IA, qualquer obra poderia ter esse traço. Então, tipo, não ia ter uma assinatura própria. E, às vezes, o que hoje tem muitos arquitetos gostam
da exclusividade do seu projeto. Meu projeto, só você vai ter esse. Meu projeto é único, meu projeto é isso. E acaba isso. Acaba essa... Talvez não, talvez a gente crie algo no entorno de direitos autorais, aí eu não sei, aí o especialista aqui vai ter que me falar. Mas quando a gente fala de curadoria, imagina o seguinte, Autodesk, tá? A Autodesk é uma das empresas de arquitetura que mais lança ferramentas de IA hoje. Pensa o seguinte, quantos dos arquitetos que vocês conhecem já usam alguma ferramenta da Autodesk? Acho que todos. A grande maioria. Exato. Acho que não tem um que não usa. Então você tem o Generative Design, você tem o BIM, né? Então você tem uma série de ferramentas que já usam o IA da Autodesk. E elas vão continuar aumentando o uso e consumo. Você concorda que esses modelos já seriam capazes, ou tem boa parte, né, dos artefatos ali, né, das informações, para serem capazes de fazer uma curadoria, identificar traços, por exemplo? Com certeza. A gente não está tão distante disso. Agora, assim, isso não quer dizer que o modelo vai se tornar criativo. Exato. Então, mas a criatividade ainda fica com a pessoa que tá por trás do computador. Exato. Até o momento. Exatamente. Mas com essa exportação de projetos, no caso, que conforme o Bruno falou, que os projetos iam estar livres, não sei o quê, acredito que não ter essa parte criativa, às vezes, se a gente colocar na mão de quem realmente não quer fazer, a pessoa faria com a IA até a parte criativa. Copiando o traço de criatividade de alguém, né? Tipo assim, eu quero fazer uns traços do Bruno nesse meu projeto. E ele sabe quais são os traços do Bruno e produzir aquilo lá. Né? Então, assim, eu sei. Mas, gente, a gente tem que pensar assim, como que a sociedade vai se adaptar a isso? Na automação, né, as pessoas também se tornaram melhores. Então, de repente, aquela sua criatividade que você repete, né, aquele traço, porque pensa o seguinte, vamos passar para uma discussão filosófica agora. Né? Se eu fui criativo para criar algo novo, e eu venho repetindo algo que eu criei há 10 anos, há 15 anos, eu sou reconhecido pela minha criação, mas eu continuo criativo? Nem um pouco. Concordo, eu acho que esse é o grande papel da IA. É te apresentar novas oportunidades, te criar novos desafios e aí você se tornar um profissional melhor. Mais criativo, exatamente. Porque você vai se ocupar mais com a criação do que com a produção, do que com outras coisas. Então, quando você olha também, historicamente, o que a automação fez com o mundo, ela fez isso. Você trabalha com agro, né? Sim. Beleza, vamos pensar em produção por hectare nos últimos 20 anos. Aumentou ou diminuiu? Aumentou gigantescamente. Exatamente por causa de toda a automação e tudo mais. E aí os profissionais passaram a se ocupar com o quê? Com projeto, com outras coisas, desenvolver novas variedades. Não, com certeza só tem tudo a melhorar. Então, existe sempre o medo inicial. Mas pensa o seguinte, pensa na agricultura de 20 anos atrás. Você ficava voltado para controle de praga, produção, para repetir o mesmo volume de produção que você faria por hectare há décadas. De 20 anos para cá, a automação resolveu muitas questões de praga, né, de nutrição, resolveu uma série de questões do campo em que esses profissionais ficavam ocupados. Eles passaram a se ocupar com o quê? Com questões de produtividade. Né? E aí sim, os negócios deles ficaram mais rentáveis, gerou mais riqueza, e cada vez você tem mais dinheiro para investir nisso. O agro, de 20 anos para cá, em que ele começou a investir muito em automação, né? GPS com Marco Zero, trator com automação, pulverização por drones, georreferenciamento, processamento geoespacial. Quando você colocou toda essa IoT, quando você colocou toda essa tecnologia aí no agro, o que começou a acontecer com os profissionais que estavam ocupados cuidando de todas essas funções? Começaram a falar de produção. E gerou-se muito mais dinheiro. O PIB do agro, no mundo, cresceu muito em 20 anos. Mas a área plantada diminuiu. Ela não aumentou. Se você pega no mundo, a área plantada diminuiu e o PIB do agro cresceu. O que era inimaginável há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Você precisava de mais terra para alimentar mais pessoas. Agora não. Você consegue fazer mais com menos. Você tem a população mundial crescendo, o volume de área de plantio do mundo não aumentou, a produtividade por hectare aumentou significativamente para a maior parte das culturas. Você passou a gerar mais riqueza para o agro, que deu mais dinheiro para investir em automação, que deu mais dinheiro para investir em genética, que deu mais dinheiro para investir em educação. Né? Hoje existe aí uma série de universidades do agro no Brasil.
e isso tende a ficar cada vez mais rico. Mas quando a gente começou lá no início da automação, o motorista do trator lá, o operador do trator, ele ficou muito preocupado, né, de ficar desocupado. Exato. E, na verdade, o volume de ocupação do agro aumentou. Então, é isso que a gente tem que... Assim, ó, não dá para prever tudo. Mas a gente também não pode projetar o cenário atual levando a IA, né, entendendo com a IA, levando o mesmo cenário, com todas as nuances, com todas as características do futuro. Muito disso vai mudar e pivotar e vai melhorar. Então, assim, ó, eu acho, se eu fizer uma análise temporal aqui, né, olhando para o passado, que a gente vai ter projetos cada vez mais criativos. Né? Que a criatividade, porque assim, ó, ser reconhecido por um traço vai se tornar pouco na arquitetura do futuro. Sabe, eu tenho que realmente inovar, e não inovar, por exemplo, beleza, não vou nem falar besteira, não vou nem falar o nome de arquiteto famoso para não criar uma polêmica, mas de repente tem traços aí de arquitetos bem famosos, né, do Brasil, que você olha, você identifica aqueles traços ali, e não necessariamente a última obra dele, de uma obra de 40 anos atrás, foi muito mais criativa, né? Ela realmente foi contratada pelo reconhecimento daquilo que ele é, daquilo que ele foi, daquilo que ele fez. Mas e a criatividade? Exato, quanto de criatividade ele tinha naquilo que ele estava produzindo, entendeu? De repente, agora, a gente vai ter mais elementos de criatividade. E é isso que eu aposto, assim, quando eu olho para curto prazo, realmente é desconfortável. Né? No curto prazo, o que acontece? Que eu aconselho, né? Estudem sobre inteligência artificial, aprendam uma coisa nova sobre IA, aprendam o que é Deep Learning, Machine Learning, aprendam uma ferramenta que usa inteligência artificial, se possível, façam um treinamento de um modelo, façam alguma coisa que o mercado, que a porção média do mercado, de pessoas do mercado, não está fazendo. Por quê? Porque no curto prazo, essa desocupação, que de fato acontece no curto prazo, ela dificilmente vai te atingir. Né? Então, se você for o que a gente chama lá na curva de inovação, né, o early adopter nessas tecnologias da sua área, dificilmente a desocupação de curto prazo vai atingir você. Né? E aí, no médio e longo prazo, as coisas vão se organizar, elas vão se arranjar, como historicamente a automação e hiperautomação do mundo aconteceu. Então, meu conselho cara, você tem que ser o early adopter da sua área de ferramentas de tecnologia. O operador de trator que sabia operar um computador de bordo não foi o cara que ficou desempregado lá atrás. Né? Você precisava de menos tratores na colheita. Eu aprendi isso. O cortador de cana que era alfabetizado virou apontador, né? Ele virou outras coisas quando a gente acabou com a colheita manual de cana. Falando de cana em Ribeirão, que é uma cultura que é bem... As pessoas entendem quando a gente fala disso em Ribeirão Preto, na região de Ribeirão. Né? Então, há 20 anos atrás, deve ter uns 20, 30 anos que acabou a colheita manual, né? Você automatizar, talvez até menos. Então, o cara que era o cortador de cana, que sabia ler e escrever, aquela desocupação de curto prazo, que aconteceu sim com uma parte daquela mão de obra, não pegou esse cara. Então, o que a gente tem que pensar assim, que competências eu, enquanto profissional da minha área, tenho que ter para que a desocupação de curto prazo da automação, dessa onda de automação que está vindo e vai nos atingir, não me atinja. Então, acho que esse é o conselho que eu dou para todo profissional. Né? Que tipo de competências você precisa ter, além das que você tem, né? Para que essa desocupação de curto prazo não seja um risco para você. Né? E aí você tinha mencionado o Python. Seria essa uma ferramenta a aprender? Você teria alguma sugestão de uma? Assim, quando eu falo do Python, é porque uma coisa que eu observo, tá? Eu vejo cada vez mais não programadores aprendendo a programar em Python. Então, assim, eu comecei a ensinar minha filha de 7 anos a programar em Python. Eu não sei o que ela vai fazer, não sei se ela vai ser... ela fala que vai ser astronauta, né? Até lá, talvez a gente tenha popularizado o acesso a essa profissão, mas mesmo se ela for astronauta, programar em Python vai dar um diferencial para ela. Então, eu realmente aconselho, assim, de verdade, para qualquer profissional, né? A minha noiva, ela é enfermeira. Eu falei para ela, aprende a programar em Python. Ela está fazendo um curso de Agile agora, eu sou da saúde, né? Enfermeira, funcionária pública, trabalha com saúde no sistema do SUS há alguns anos,
e orientei ela a aprender Agile e aprender Python. E ela está seguindo esse caminho agora. Né? O que ela vai fazer com isso, gente? Algo. Não sei Ainda não exatamente o quê. sabemos. Mais algo. Então, eu aconselho que você entenda o que é Deep Learning. Né? Deve ter um livro aí, Deep Learning para Dummies, né? A gente tem muito isso em tecnologia, né? For Dummies. Né? Cara, pega um livro desse. Entende? Tipo, beleza, quão difícil é eu aprender Python? Eu acho que não é, especialmente para quem é engenheiro, arquiteto. Vocês têm uma facilidade muito grande com composição de lógica. Né? Então, assim, depois de aprender a semântica da linguagem, realmente dá para criar coisas bem legais aí. Então, eu sempre falei assim, por exemplo, eu nunca conheço nada de eletrônica. E recentemente eu comecei a aprender sobre Arduino, porque a gente trabalha com projetos de IoT. Eu estou fazendo uma coisa para as minhas filhas, um brinquedo para elas, enfim, usando Arduino. Porque eu trabalho com IoT, eu tinha muita dificuldade de falar com o pessoal de hardware embarcado. Né? Então a gente trabalha, por exemplo, com uma empresa de drones que faz entrega logística. E eu tinha dificuldade quando eles falavam, por exemplo, da parte de sistemas embarcados. Então eu me propus a fazer uma coisa nova, não para que eu crie mais uma linha de produto aqui para a empresa, mas para que eu tenha um diálogo melhor e um entendimento melhor de quando eu falo com pessoas de hardware embarcado. Em algum momento, eles querem mandar dados para a nuvem, e isso eu sei fazer, isso eu sei ajudar eles a fazer. O protocolo que eles vão usar, eu também conheço, mas eu não conheço nada do universo deles. Então, eu me propus a conhecer para ter um diálogo mais estreito, para ter uma sinergia maior com esse mercado, com esses negócios. E cada vez mais negócios vão usar internet das coisas. Então, eu preciso entender um pouco desse mundo de software e hardware embarcado. Né? Aí me propus a aprender uma coisa nova. E é o que eu falo com os profissionais, cara, aprenda uma coisa nova. Então, vamos falar de aprendizado com IA. Eu ficaria muito ligado nas ferramentas de IA da Autodesk. Eu pesquisei um pouco depois do convite que vocês me fizeram e eu realmente me espantei com as coisas que a Autodesk está fazendo. Nem fazendo propaganda, mas é que eu dei uma pesquisada, fiquei uns 2 dias pesquisando isso, e eu fiquei surpreso de ver, por exemplo, BIM, né? Cara, a Autodesk tem uma ferramenta de BIM com IA, chama Autodesk BIM 360. Fantástico. Eu nem imaginava que ele fazia isso. Ele faz previsão de risco e faz otimização em projetos de construção. Sim. Eu não achava que existisse um modelo comercial disso. Existe. É uma ferramenta da Autodesk. Já está sendo bastante usada, inclusive, então, a ferramenta de BIM. De BIM, né? Uhum. Eu, inclusive, tenho uma pós-graduação em BIM, mas, basicamente, hoje o BIM está entrando nas obras para controlar perdas e controlar também o orçamento, né? Que você consegue compatibilizar todos os projetos para conseguir não errar. Não errar, porque às vezes um engenheiro faz isso, outro engenheiro faz aquilo, na hora de colocar tudo junto, às vezes um cano estava passando no outro, e você via isso na hora da obra. Então, o BIM, ele já faz esse processo antecipado. Mas é basicamente isso. Bom, e a Autodesk tem ferramentas de BIM com IA, né? Que aí, por exemplo, esse Autodesk BIM 360, que eu achei fantástico, assim, o que ele se propõe a fazer já no produto, uma coisa comercial. Então, assim, se eu fosse profissional da área, eu ficava muito ligado nesses lançamentos e ter domínio, conhecimento dessas ferramentas mesmo, né? Software de análise estrutural. Eu achei 2 aqui que eu achei bem legais, que é o ETABS e o SAP 2000, tá? Que fazem análise estrutural. Eles fazem automação da análise estrutural e fazem detecção de anomalias. Né? Legal. Tem um que eu não sei pronunciar, que faz simulação também de desempenho energético de edifício, que é o CEFAIRA. CEFAIRA. Eu não sei se... Depois eu vou mandar para vocês aí, porque são pesquisas que eu fiz aqui. E eu achei, softwares que realmente já são comerciais, já existem, já são vendidos por subscrição, por licença, estão usando IA embarcada para fazer coisas que eu me surpreendi, tá? Eu achava assim, eu achava que algumas empresas estavam fazendo isso, mas que estavam construindo. Sim, que já não estavam sendo comercializados ainda, né? Exato. Não, já existem modelos comerciais de software que fazem coisas fantásticas. Então, o conselho do profissional cara, aprenda isso, né? Seja o cara que vai dominar essas ferramentas antes da popularização delas. Aí é aquela de ser visionário, porque as ondas, elas vêm.
Sim. Por mais que a gente não acredite nelas, né? Elas vêm. Então, e a onda de IA, ela está vindo surpreendentemente rápido, tá? Eu trabalho em tecnologia, eu me graduei em 2001, na área desde 99, 2000. Comecei dentro de um provedor de internet. Trabalhava dentro do provedor afiliado UOL. E na época a gente usava wireless para no acesso discado, né? Tinha uma característica, talvez eu esteja falando uma coisa muito jurássica aqui, mas existia internet para acesso discado e as pessoas usavam o telefone e por uma questão de tarifação, essa internet era usada pelos usuários à noite só, depois da meia-noite aos fins de semana. Então, a capacidade que o provedor de internet comprava para atender esses usuários ficava ociosa durante o dia. Então, alguns provedores começaram a usar o wireless naquela época, antes da popularização da fibra de vidro, para entregar links corporativos, né? E eu me lembro de estar, sei lá, na minha cidade, onde eu nasci e cresci, no interior de Minas Gerais, em Conselheiro Lafayette, numa praça, fazendo um teste de antena com um notebook e uma antena gigante, assim, uma antena parabólica de grade, assim, e navegando na internet. E aí passou um amigo e falou assim, cara, isso nunca vai acontecer, essa antena nunca vai se tornar uma antena, vai demorar muito tempo dessa antena se tornar uma antena pequena o suficiente para que a gente tenha um notebook que acesse a internet sem fio. Sabe, um amigo que trabalhava porque hoje você tem seu celular, seu relógio. Só que essa onda demorou, né? Essa onda demorou. Então, quando você fala, existe uma coisa interessante, legal para o pessoal pesquisar também, que é o conceito de curva de inovação. A gente usa bastante isso em tecnologia. E a curva de inovação, você tem os early adopters, que é realmente o cara que vai adotar aquilo primeiro, o cara que, por exemplo, deixa eu entender o que é Wi-Fi, né? Deixa eu entender o que é isso e tal. Porque depois alguém vai usar isso para alguma coisa, e se eu entender, né, eu vou ser aproveitado. Né? Depois você tem a primeira grande maioria, segunda grande maioria, e aí os retardatários. Né? Então, assim, quando começou o smartphone, muita gente não adotou porque não sabia o que fazer com aquilo. Mas as pessoas que realmente dominaram aquela tecnologia são aquelas que adotaram para pensar o que pode ser feito com aquilo. Uhum. Então, quando você for adotar uma tecnologia, quando você souber o que vai fazer com aquilo, você não vai ser um early adopter. Talvez nem esteja na primeira grande maioria. Então, você vai ficar para trás na adoção de curva de inovação. Então, cara, aquilo. O que estou fazendo com Deep Learning e Machine Learning? Eu não sei. Mas se eu entender o que é Deep Learning e Machine Learning, pode ser que eu queira fazer algo com isso. Né? E aí você surfa na primeira onda. É verdade. Perfeito, Rafael. A gente já está estourando o nosso tempo. Tenho que agradecer muito todo o teu conhecimento, tudo que você dividiu. A gente provavelmente vai tentar colocar todas as suas sugestões no descritivo do podcast, para quem quiser se inteirar, aprender e ter a oportunidade aí de surfar a primeira onda, estejam dispostos a aprender algo novo. Alguma última colocação, Rafael? Não, eu acho que assim, vamos responder a pergunta do tema central, né? E é uma pergunta séria e eu entendo que as pessoas estejam preocupadas. Eu vou ficar desempregado? Né? Existe sim a chance de desocupação no curto prazo em qualquer automação. Né? Historicamente, isso sempre aconteceu no mundo e está provável que aconteça de novo. Não se você for um early adopter. Então a mensagem é exatamente essa. Né? Adote as coisas sem realmente saber para que elas servem, mas procura um significado, descobre uma utilidade para aquilo, mas aprenda uma coisa nova. Citou algumas coisas novas que essa galera pode aprender aqui e seja um early adopter, né? Que aí essa desocupação certamente vai acontecer quando você fala de automação, ela não vai te afetar aí na primeira onda. Perfeito. Obrigada. Muito obrigado, Rafael. Obrigado a vocês. Obrigado a todos que nos ouviram até agora. Não esqueça de nos seguir, de deixar o seu like. E se você tiver alguma sugestão, fique à vontade para fazê-lo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.